Nós vamos falar então sobre calvinismo e arminianismo, e aí dividir esse período, desculpa, em mais duas partes. Então, segunda parte do nosso estudo é calvinismo, e aí a terceira, a gente faz mais um intervalo, bate mais papo, mata mais saudade, e na terceira parte a gente fala sobre o arminianismo, e aí depois que a gente falar sobre esses dois pontos, que não são os únicos, são talvez os que têm mais adeptos, ou mais gente aderiu a um ou outro jeito de pensar a respeito do tema da salvação, a gente pode discutir em cima disso aqui, mais ou menos, como é que será que a gente vê, que a gente pensa. É um tema que, independente da maneira como você pense em relação a isso não vai, em si, afetar sua vida com Deus ou sua relação com a igreja. Os dois posicionamentos e todos os outros que existem, eles têm, vamos dizer assim, escora para o cara que está a fim de tentar dar uma enrolada em Deus, né? Então a gente vai ver aqui que tem um monte de coisa que a gente fala, mas se for assim, então não precisa. Quando a gente quer dar a enrolada em Deus, sim, mas a principal questão nesses aqui, ou talvez as principais questões se é de um jeito ou se é de outro. Então, vale a pena evangelizar ou não vale a pena evangelizar? Então, normalmente, pessoa que quer escorar, olha para o calvinismo e tenta encontrar no calvinismo razões para não evangelizar, né? Embora os bons evangelizadores, vamos dizer assim, por muitos séculos foram calvinistas. E pessoas que mandaram missionários ao redor do mundo e até hoje mandam missionários ao redor do mundo, em muitos lugares são calvinistas. Então, a perspectiva teológica que a gente tem sobre esse tipo de situação, ela não deve interferir na nossa obediência a Deus, né? Deus disse que a gente tem que fazer. Então, como que Deus resolve esse negócio lá, no céu, na eternidade, na esfera de ação dele? Às vezes a gente pode saber, às vezes a gente pode achar que é de um jeito e é de outro, às vezes a gente pode não saber, mas isso não importa na prática, porque isso é Deus que faz, isso não é a gente que faz. O que a gente tem que fazer independente se é de um jeito ou se é de outro, né? Então, o que a gente vai tentar trabalhar aqui hoje, e aí agora é mais teológica o nosso questionamento, a gente vai tentar entender um pouco como é que funciona a questão da salvação, algumas implicações que isso tem, tentar pensar nas coisas positivas que existem, pensando de uma ou de outra maneira, e no final aí a gente pode tentar encontrar uma terceira, quarta via também, se quiser, e tudo. A gente pode bater papo sobre isso aí. Como que a gente vai fazer essas, então, próximas duas partes do estudo? Eu vou explicar primeiro o calvinismo para vocês. Eu vou explicar o que é a ideia, tá? Do jeito que a ideia está posta dentro da teologia calvinista. Então, não quer dizer que eu concordo, que eu discordo das coisas que estão aqui. Tá? Eu vou passar para vocês o que para que vocês entendam como é o pensamento. Que outro problema que tem é quando a gente cria uns estereótipos, a gente começa a olhar para o outro que é diferente da gente, e a gente diz que ele diz coisas que ele não diz, né? Então isso é que a gente vai tentar não fazer aqui, né? Não dizer coisas que eles não dizem, tentar entender de fato o que é que eles dizem. Depois, no arminianismo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar para vocês o que é a ideia do arminianismo, e aí nas perguntas, que vocês podem fazer à vontade, eu vou se eu estiver falando sobre calvinismo, eu vou defender o calvinismo na resposta, porque eu estou te explicando o que eles pensam e quais são as respostas que eles dão para as perguntas que normalmente são feitas para eles, né? Quando eu estiver explicando o arminianismo, vai ser a mesma coisa, vai parecer que eu estou defendendo o arminianismo na resposta, porque eu vou te explicar o que eles dizem
dentro das perguntas que são feitas baseadas nesses textos, tá? E aí depois aí eu posso falar o que eu penso especificamente a respeito disso, você pode falar também como é que você pensa em relação a isso aí. E quando você for fazer a pergunta, você levanta a mão para falar no microfone ali, ó. Rafael, se voluntariou, eu vi como é que foi você voluntariou espontaneamente para poder fazer o negócio ali. O Rafael vai te alcançar o microfone para você poder fazer sua pergunta no microfone, porque a gente está gravando. O Menig está fazendo ali a nossa gravação e depois isso vai para a rede mundial de computadores. O mundo inteiro poderá ver o que a gente vai falar aqui nessa noite. Quando a gente pensa sobre calvinismo, fazer só uma introdução aqui, a gente tem que trabalhar primeiro a questão do lapsarianismo. Tá? É a primeira diferença ou controvérsia que vai existir dentro do calvinismo. Lapsarianismo lida com relação à queda do homem, ao pecado do homem. Tá? Essa palavra vem do latim lapsus, que é a ideia de queda, né? A ideia de, tive um lapso, eu cometi um erro. Em português a gente usa essa palavra, embora não muito, mas a gente tem pelo menos ela aí para usar se a gente quiser. Então, o lapsarianismo é em relação à queda, né? Como é que foi que o homem caiu? Por que o homem caiu? Quais as forças envolvidas na queda do homem? Então, dentro do calvinismo, existem duas maneiras de pensar a respeito da queda do homem. E aí o calvinismo ele vai ser caracterizado por ser uma doutrina que trabalha muito forte a soberania de Deus. E em que nível a soberania de Deus interfere nas coisas que acontecem na terra ou nas decisões, inclusive, que a gente toma. Tá? E aí chega no ponto que comumente a gente fica perguntando, será que a gente tem livre-arbítrio ou não? Né? A gente que faz as nossas escolhas ou Deus que escolhe por nós de alguma maneira. Dentro do lapsarianismo, uma das teses, que é o que a gente chama de um calvinismo mais radical, ou um hipercalvinismo, é o que a gente chama de supralapsarianismo. O supralapsarianismo diz que Deus, antes dele criar o homem, quando ele foi criar o homem, ele, no desígnio dele, na mente dele, ele já decidiu que ele iria criar o homem e ele iria conduzir o homem ao pecado para que depois ele pudesse salvar aquelas pessoas que ele gostaria de salvar. Então que Adão e Eva não tiveram escolha livre para poder pecar ou não pecar. Que desde o início já estava decretado por Deus que Adão e Eva iriam pecar, porque a única maneira que Deus teria de demonstrar toda a extensão do seu amor, toda a grandeza do seu amor, seria através do perdão. E que se então o ser humano nunca cometesse um pecado contra Deus, automaticamente Deus não precisaria perdoar o ser humano. Então, embora o amor de Deus fosse grande ao ponto dele poder perdoar o ser humano, nunca teria havido a necessidade e o homem nunca ia conhecer a extensão, a profundidade do amor de Deus. Então, no supralapsarianismo, Deus ele está, desde o início, desde o primeiro momento, conduzindo já o ser humano, inclusive, para o pecado. Esse é o supralapsarianismo. O infralapsarianismo, que é a outra teoria que vai discordar dessa teoria, ainda dentro do calvinismo, ela diz que Deus ele não conduziu o homem ao pecado. Que o único momento em que o homem teve total, livre arbítrio para poder tomar as suas decisões foi no jardim. Que Deus cria Adão e Eva, coloca eles no jardim, e eles são perfeitos, então eles têm plenas condições de fazer as suas escolhas, e aí totalmente livres, eles escolhem pecar, e a partir do momento então que eles pecam, o ser humano perde a capacidade de escolher livremente Deus, de poder voltar
até Deus, então é a partir desse momento que Deus vai começar a interferir no livre-arbítrio do homem e nas escolhas do homem, nas maneiras que a gente vai ver logo a seguir. Tá? Porque aí o que a gente vai ver logo a seguir vale tanto para quem é supra-lapsariano quanto para quem é infra-lapsariano. A diferença está só nesse momento. Quando Adão pecou, ele pecou porque quis pecar, infra. Ele pecou porque Deus conduziu ele para o pecado, supra-lapsarianismo. Então, o supra-lapsarianismo tem poucos adeptos, tem pouca gente que acredita nisso. Né? A maioria dos calvinistas de hoje não são supra-lapsarianos, embora existam e escrevam livros também os que são, e às vezes fazem movimento, né? Faz um agito por aí. Deu para entender a ideia do lapso? Essas duas propostas aqui. Então, uma vez que o homem caiu, e aí a gente precisa trabalhar a questão da sua restauração, como que Deus vai trabalhar para poder salvar o homem? Como é que a salvação acontece? Então, a título de informação, só informação mesmo para você, se você for ler um livro, ver um artigo na internet, conversar com alguém, você pode saber do que eles estão falando. O calvinismo, ele é reconhecido, o símbolo, vamos dizer assim, do calvinismo é uma tulipa, a flor tulipa, em inglês a tulip, que é um acróstico dos 5 pontos do calvinismo. Esses são os 5 pontos do calvinismo, né? Que em inglês forma a palavra tulip, em português não formaria, mas é depravação total, a gente vai ver então cada um desses pontos em seguida, eleição incondicional, a expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. Tá? Então, cada um desses 5 pontos constitui a teologia calvinista, e aí a tulip, ou a tulipa, se torna o símbolo por causa disso aí. Então, toda coisa calvinista que você for ver por aí, volta e meia, em algum momento aparece essa flor como símbolo daquilo que eles estão pensando. E aí a gente vai ver um por um desses pontos aí, ver os textos bíblicos para a gente tentar trabalhar. O primeiro ponto do calvinismo é depravação total. O calvinismo diz que o pecado ele afetou todas as áreas do ser humano, todas as áreas, completamente, emoções, vontade, mente, corpo, de maneira que o ser humano perdeu 100% da sua capacidade, inclusive, de fazer boas escolhas. Ele está completamente depravado. Todas as suas ideias, todas as suas inclinações, todas as suas intenções, todos os seus desejos são para o pecado, estão maculados pelo pecado, estão corrompidos pelo pecado, portanto, são completamente afastados de Deus, completamente diferentes de tudo aquilo que Deus propôs. Vamos ler alguns textos bíblicos para a gente pensar sobre isso aí. Alguém lê para mim Marcos 7, 21 a 23. Outra pessoa pode abrir Jeremias 17, 9. Vamos fazendo as divisões dos textos aí. Outra pessoa abre Romanos 6, 20, que aí a gente consegue rapidinho. Diga, Biga. Quero fazer uma pergunta. Nesse sentido aqui, como é que se acredita nas boas ações que as pessoas não cristãs fazem? De tipo, ação social ou coisas boas, né, que elas fazem fora. Deus, para que o ser humano não destruísse tudo com a sua depravação total, Deus derrama um pouco da sua graça, um pouco da sua bondade sobre a humanidade, que é o que é chamado de graça comum, ou a graça que alcança todos, ou todas as pessoas, é comum a todos, independente se a pessoa aceitou Jesus ou não. Então, qualquer tipo de boa ação que exista na humanidade, uma pessoa olhou e se condoeu porque viu uma criança sofrendo. Isso não vem dele como ser humano. Isso faz parte dessa graça que Deus derramou sobre a vida dele para que ele ainda preservasse um pouco da essência de Deus, daquilo que Deus planejou inicialmente. Para que o ser humano não rebentasse com tudo. O ser humano ele olha e fala assim, talvez a gente não devia matar todas as baleias que existem no planeta. Isso é graça comum.
Isso não veio puramente do ser humano. Deus derramou um pingo de noção de que não é para você destruir tudo. Então, qualquer ato de bondade, de caridade, de amor, de afeto, de um ser humano olhar para o outro e querer o bem do outro, vem de Deus pela graça comum, não do ser humano. O ser humano, de per si, ele é completamente incapaz de qualquer ato de bondade por causa do pecado, dentro da depravação total. Vai lá, Felipe, e vem no Rinaldo. Dentro da depravação total, então tem fora dela? Não, dentro da ideia, se você não é calvinista, tem fora dela. Se você é calvinista, não, está todo mundo dentro dela. Então, dentro da ideia da depravação total. Essa pessoa não teria capacidade de chegar. Sem falar no microfone. Deus teria que alcançar aquela pessoa, né? Isso dentro da ideia da depravação total. Exatamente. A gente vai ver isso na sequência, inclusive nos textos bíblicos. Rinaldo. Você vai ler o texto? Então peraí, só antes... Não, mas tem que ler o texto primeiro para você fazer a pergunta. Então, só antes, esse é o de Marcos 7. Então, só segura um pouquinho, eu distribuo o resto dos textos e você lê e faz a pergunta. Todo mundo abriu os outros textos? Vocês ajudaram com a parte da condição do homem? Romanos 3, 10 a 12, 1 Coríntios 2, 14, Efésios 2, 15, 2, 5, pode ler 2, 3 a 5, uma pessoa só. Vocês abrem nos outros? Ok? Então, Rinaldo leu o primeiro texto, pode fazer a sua pergunta. Marcos 7, 21 a 23. Porque de dentro do homem, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A minha pergunta é a seguinte: tu falou no início que Deus já veio predestinando o homem ao pecado. Isso é o supralapsarianismo que fala. Isso aí. O infra, não. Não, no supra, né? No supra, no sim. Supra, que é a queda do homem. Uhum. Então, como tu disse que ele já preveu e já fez com que Adão e Eva pecassem, tá? Que é para ele ter a graça de continuar ajudando as pessoas e perdoando. Eu acho assim que ele fazendo isso aí, dando esse livre-arbítrio para as pessoas, mas já induzindo, dizendo que vai pecar. Ele talvez tenha falado para Adão e Eva isso aí. Mas hoje tem tantos tipos de pecados, e quando Deus fez Adão e Eva cometer esse pecado, porque já sabia, como foram criados os outros? Todos são sob responsabilidade do homem, né? Mas Deus ele fez o pecado, simbolicamente só, pela maçã, comer a fruta proibida. Então eu gostaria de saber isso aí, como que ele fez para que fossem criados os outros pecados também, como está nesse texto aqui. Uhum. Vamos voltar nessa ideia aqui, tá? O supralapsarianismo é que diz isso que você falou agora, tá? Que para o supralapsarianismo, o homem nunca teve livre-arbítrio de nada. O homem, ele foi conduzido por Deus ao pecado, o primeiro pecado, comer do fruto, e subsequentemente todos esses outros pecados que existem, né? Isso, o supra, tá? Então, dentro dessa ideia, é assim que funciona. Só que essa ideia é uma ideia, assim, ela existe, mas, vamos dizer assim, é descartada, né? Ela não tem base bíblica nenhuma, diferente das outras que vão ter, alguma, né? O supralapsarianismo é uma aberração teológica, é uma construção filosófica, mas não é uma construção bíblica, porque não tem nenhuma passagem da Bíblia que diz que Deus, que nem parece dizer que Deus estava forçando Adão e Eva a ir lá e comer do fruto.
Então, o que vai acontecer? Nós vamos pensar no nosso estudo do calvinismo dentro do infra, que é o padrão, vamos dizer assim, o mais comum. Tá? Dentro do infra, o homem peca por vontade própria, por sua livre vontade, e daí em diante, todas as decisões do homem, aí a gente volta para esse ponto primeiro, elas são decisões depravadas. Todas as decisões que o homem toma sozinho por si são essas decisões dessas coisas que você leu aí. Jesus cria aqui traz um monte de nomes de pecados diferentes, a gente sabe que existem outros que a gente poderia inserir aqui. E o que Jesus fala nesse texto aqui? Que todas essas coisas vêm de dentro. Todas essas coisas vêm do homem. Todas essas coisas do coração do homem que procede os maus desígnios. Ou seja, é como se o ser humano tivesse agora fabricando os pecados. Como se ele tivesse agora desenvolvendo. Porque ele está totalmente depravado. Então, ele encontra uma situação de um conflito entre eu posso pegar esse bem que não é meu ou não. O que Deus diz sobre o assunto? Deus diz que não pode. Então, como eu estou totalmente depravado, eu pego. Aí eu vejo a situação, a pessoa que me irritou, eu quero matar o Tiago. O que Deus diz sobre o assunto? Deus diz não. Então eu vou lá e mato. Por quê? Eu estou totalmente depravado. Por estar totalmente depravado, todas as vezes que eu me encontro diante de uma situação que Deus falou, faz desse jeito, eu faço do outro jeito. Eu crio outras formas alternativas de fazer, diferentes daquela que Deus disse para ser feita. Então o homem ele tem a opção de cometer os pecados, de fazer essas coisas ou não, né? Dentro aqui da ideia da depravação total, que agora a gente vai trabalhar só o infralapsarianismo, não. Todas as opções do homem são direcionadas para o pecado. O homem ele tem o seu livre-arbítrio corrompido ao ponto de que, por si só, ele sempre vai optar pelo pecado. A gente vai ler os outros textos ali que vão trabalhar isso mais um pouquinho. Mateus, olhando o calvinismo dentro dessa depravação total. Não, tá ligado, acho. Deixa eu falar mais perto, então. A questão da salvação ali, ele estando na depravação total, como é que fica a questão da salvação? Nós vamos chegar lá no quarto, quinto ponto. A gente fala sobre salvação. Primeiro, a gente vai construir o estado inicial do homem. Desculpa, mas começou a falar de teologia, começa a aparecer as perguntas, né? Isso é bom. Dentro do calvinismo, então, a gente pensa que Israel estava destinado a falhar. Sim. No sentido de não cumprir com o seu papel de evangelizar as pessoas, de ganhar o mundo para Jesus, para Deus. Sim. Sim. Está tudo dentro do plano de Deus, conduzindo a coisa para isso acontecer. Eles não tinham chance. Não. Como nenhum de nós tem em nada. Em fazer absolutamente nada. Deixa eu chegar o microfone. Não, eu acho que conforme a gente vai citando aí, a gente já vai tendo, eu já tenho certeza, né? Mas a gente vai tendo certeza que essa não é uma opção que nós queremos e que nem nós podemos acreditar, né? Vamos ver os outros textos. Não, porque o calvinismo, para mim... Bobagem. Tem muitos, eu sei, porque eu fiz os heróis da Bíblia, eu sei que tem muitos que nem o pastor citou, né? Uhum. Homens de Deus que eram calvinistas, mas eu acho que o segmento lá... Vamos ver todos os textos, aí a gente volta nisso. Jeremias 17:9. Quem está com Jeremias? Bruno. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem é desesperadamente corrupto, completamente fora de condição do bem,
fora de condição dele. Então a gente viu o texto de Jesus falando, procede de todo esse monte de coisa ruim, Jeremias afirmando, extremamente corrupto. Alguém lê Romanos 6:20? Quem vai ler? Felipe. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Olha só, o outro conceito que vai aparecer, escravidão do pecado. Paulo, quando ele desenvolve a sua ideia de escravidão, ele diz o seguinte, a pessoa que ela é escrava, ela não tem como fazer as coisas diferente daquilo que o Senhor dela manda ela fazer. Então, se a pessoa ela é escrava do pecado, ela não tem como escolher o não pecado por si, por causa da escravidão ao pecado. De si mesmo, ele está preso ao pecado. Quem está com o texto de Romanos 3, 10 a 12? Tiago. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. E ele enfatiza várias vezes, né? Não há ninguém mesmo. Não há alguém, não há ninguém mesmo. Né? Todos se desviaram. Né? Na minha versão fala, a uma se fizeram, ou seja, é a ideia de que todo mundo se reuniu para se desviar. Né? Vamos fazer isso, gente? Vamos desviar e afastar de Deus? Vamos, é isso aí, errou. E aí todo mundo se desviou. Esse é o que todos fizeram. Todos se colocaram nessa condição. Quem está com 1 Coríntios 2,14? Quem pode estar com 1 Coríntios 2,14? Rapidamente, então. Felipe. E aí o outro já pode abrir Efésios para ler 2, do 3 ao 5. O Felipe. Daí faz. Vai, Felipe. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O ser humano, por causa do pecado, por causa da depravação total, ele não tem condição nem de achar lógica nas coisas que Deus propõe. Ele não consegue nem descobrir ou pensar assim, isso é até interessante, isso é até razoável, isso aqui que Deus disse para fazer é mesmo, até parece que é desse jeito que é para fazer. Não, a mente ela está tão submissa ao pecado, tão corrompida pelo pecado, que o próprio raciocínio lógico do ser humano acha que as propostas de Deus são loucura. Acha que as ideias que Deus diz ou tem para qualquer tipo de situação na vida, isso é loucura, isso aí não tem lógica, isso aí, ou seja, a lógica humana está entorpecida, depravada pelo pecado. Vamos ver Efésios 2, versículo 3 até o 5. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos à nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Daí tá bom, você está no 6 agora, né? No 6. Uhum. Olha só esse texto aqui que Paulo fala, e é um texto muito, muito forte para a gente trabalhar essa questão da salvação, que Efésios 2, de 1 a 10, é um dos textos principais que a gente pensa sobre a questão da salvação. Paulo ele fala para nós aqui que todos nós, de novo, ele não dá margem para falar assim, não, esse é o comportamento da maioria dos seres humanos, embora existam alguns que não, existem alguns que não colocaram nessa situação, não. Todos nós, todos os seres humanos que já existirem, e isso vai incluir eu e você, todos nós andamos segundo as inclinações da carne, fazendo a nossa vontade. O que era a nossa vontade? Fazer as inclinações da carne, fazer aquilo que não é a vontade de Deus, fazer diferente
do que Deus tinha proposto. Deus propôs A, todos nós tínhamos vontade de fazer B. Deus falou que C é o melhor, todos nós começamos a fazer o A. E aí ele desenvolve isso a ponto de chegar lá no versículo 5 e falar assim, estando nós mortos nos delitos. Ou seja, é a ideia de que a gente, por causa do pecado, perdeu completamente a capacidade de qualquer bem, de qualquer ação, de qualquer decisão pura, de qualquer decisão boa, de qualquer decisão construtiva. E aí uma coisa interessante que a gente precisa pensar, gente, é o seguinte, quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo, quando a gente vai fazer as leituras do mundo, as leituras da sociedade, as leituras da cidade, as leituras das nossas famílias, os padrões de comportamento humano estão maculados por essa situação. E aí eu acho que isso ajuda a gente a pensar algumas coisas. Primeiro, a gente não deve se colocar ou se tratar como superior a uma outra pessoa quando a gente vê a pessoa tomando decisões debaixo da depravação total. Porque ela está tomando essa decisão assim como eu de mim tomaria também a mesma decisão completamente depravado, se morto estivesse. Porque o que a gente vai ver então, a partir dessa construção, é que o que vai acontecer de bondade vai vir da parte de Deus. Então, mesmo quando a gente faz uma coisa boa, considerada boa, uma coisa justa, isso não partiu da gente. Isso não foi você é bom e você tomou uma decisão boa. Embora no dia a dia a gente fala isso, né? A gente acha que tem pessoas que são melhores do que outras. Né? Às vezes a gente fala assim, você é uma pessoa boa e eu não sou e não sei o quê. Não, de nós, de essência humana, nós somos ruins. E as nossas escolhas, elas são escolhas opostas a Deus. Dentro dessa ideia, não teria a menor possibilidade de nenhum ser humano ser salvo. Porque a salvação é Deus colocando para nós uma proposta de, se você se arrepender dos seus pecados, você reconhecer Jesus como seu Senhor, e você caminhar por esse caminho aqui, você vai ser salvo. Então, se Deus, ele pensando sobre isso, ele apresenta para a gente a proposta de, escolhe isso aqui para que você possa ser salvo. Se eu estou 100% depravado, como que eu vou escolher? Eu vou olhar para a proposta da cruz, eu vou olhar para a proposta da salvação de Jesus, e eu vou falar o quê? Não, eu vou escolher outra opção. Porque minha capacidade de escolha está totalmente corrompida, totalmente depravada. E aí os outros textos, a gente vai ler agora, eles vão falar sobre a ação de Deus. Então, antes da gente ler esses textos, e depois nós vamos ler alguns outros que vão trabalhar isso aí, deu para entender a ideia da depravação total? Bruno. Da depravação aí total relacionado, a gente falou de atitudes, né, de pecados. E aí, partindo da ideia do recém-nascido, da criança, como que trabalha? O recém-nascido, pensando a partir da perspectiva do calvinismo, ele já nasce com o pecado original, com a essência do pecado nele. Então, assim que ele puder tomar a sua decisão vai ser para o pecado. Assim que ele adquirir a capacidade de escolha, a escolha dele vai ser anti-Deus, vai ser contra Deus. Ele já está com a espera para isso acontecer, esperando a oportunidade dele tomar a decisão para o mal. Mas aí ele morrendo sem tomar essa decisão, o destino dele seria? Aí a gente, dentro do calvinismo, tem duas posições. Se você é filho de pais cristãos que te batizaram e que fizeram aliança com Deus, essa é uma das posições.
o filho entra na aliança dos pais, e por isso que o presbiteriano, por exemplo, batiza criança. O filho entra na aliança dos pais e ele estaria salvo. Se os pais não são cristãos, não tinham aliança com Deus, então o filho está fora da aliança com Deus, então aquela criança não seria salva. Esse é um dos posicionamentos. O outro posicionamento é que a graça de Deus alcança o recém-nascido que não teve o momento de tomar a sua decisão, porque se ele morreu naquela condição, foi Deus que escolheu que aquilo acontecesse com ele. Então, na soberania da escolha de Deus, Deus resgata aquela criança. Então, nós vamos ter, dentro do calvinismo, posições divergentes em relação a essa situação. Mas aí vai conflitar com a respeito ali da expiação, né? Porque aí, partindo dessa ideia, o recém-nascido que é filho de cristão, ele não precisou de crer em Jesus para receber a salvação, né? Ele conseguiu se salvar, vamos dizer assim. Ele entra na questão, porque pro calvinista é tranquilo essa questão, porque mesmo quem escolheu Jesus não escolheu Jesus, né? Ele é que foi escolhido por Deus para estar com Jesus. Então, é indiferente se Deus predestinou ele recém-nascido ou se predestinou ele com 60 anos de idade para a salvação. Se Deus elegeu ele em qualquer um desses momentos. Então, isso é indiferente, né? Então, Deus olhou e falou assim, eu vou salvar esse. Mas ele não escolheu. Não, mas eu é que estou salvando, pelo aquilo que Jesus fez por ele, porque Jesus morreu por ele, né? E quem tem tempo, entre aspas, de escolher, ele não foi ele que escolheu, ele foi escolhido por Deus e manifestou a escolha de Deus naquele momento. A gente ainda vai aprofundar isso no outro ponto. Daniel, aí vai a Bica. Mateus, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o conceito de graça comum. Qual seria o embasamento bíblico para dizer que a graça comum ela seria uma questão superveniente, externa ao homem, que Deus lhe dá a capacidade de ter ações moralmente corretas, ao invés de nós pensarmos de que a depravação ela pode ser total no sentido de que afeta todas as esferas do ser humano, mas ela não chega a ser total no sentido de que impeça ele de ter boas ações. Seria total no sentido de que, mesmo as minhas boas ações, uma vez que a minha vida não glorifica a Deus, ela é direcionada pelo mal, ainda assim há nessas boas ações aspectos pecaminosos. Por exemplo, eu posso ajudar uma pessoa que tem necessidade porque eu quero ser bem visto na sociedade. Então, o que move é o meu egoísmo. Eu tenho uma boa ação, mas uma ação que é maculada pelo meu egoísmo. Então, nesse sentido, mesmo que eu tenha uma boa ação, essa ação ainda ela não é perfeita no sentido da justiça de Deus, porque a necessidade pela justiça de Deus seria um bem em sua completude. Então, a minha questão eu me aproximo de uma ideia de que há uma depravação total em todas as esferas, mas não total, que impossibilita o homem de ter ações moralmente corretas. Me parece que o conceito de graça comum ele está muito ligado a um cuidado geral de Deus, mas eu queria entender um pouco mais qual seria a base bíblica para dizer que seria uma capacitação do homem, em termos gerais, a agir contra essa sua natureza que está totalmente corrompida. Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Um dos textos, lá em Romanos 1, que vai trabalhar aqui, versículo 18, a partir do versículo 18, Paulo ele vai falar assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, a perspectiva aqui é o seguinte, que a graça comum ela nunca vai aperfeiçoar uma ação, um ser humano, ele não vai chegar a ter vamos dizer assim, um bem perfeito, ou fazer um bem perfeito pela graça comum. Mas, mesmo nessa coisa mesclada de uma boa ação pelo egoísmo, o que tem de bom na ação, ela só pode existir porque Deus lhe manifestou a capacidade de ver o bem. E de saber que aquilo é bom, ainda que ele vai tentar fazer o bem
por uma ação egoísta. É aquele texto que quando Jesus ele vai falar, é utilizado também, Jesus fala que Deus faz vir seu sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, é que Deus ele derrama das suas bênçãos, e aí parte das bênçãos de Deus seriam a concepção do bem, ou a possibilidade de compreender o bem, sobre bons e maus e justos e injustos, e que o injusto, quando ele tem qualquer tipo de impulso para o bem, de uma certa compaixão, de olhar com empatia, tudo isso só acontece porque Deus lhe manifestou. Tudo que é bom é de Deus. E só se pode conhecer qualquer coisa a partir de Deus se Deus tiver tomado a iniciativa de manifestar. Então, essa graça de Deus ter feito, o Daniel, ali, ó, Rafael, voltando Daniel, essa capacidade, ou essa possibilidade de Deus, do homem ter feito o bem, dentro da ação maculada pelo pecado, se você extrair, mas foi 20% boa, porque pelo menos ajudou alguém, apesar de que ele não tinha intenção pura de ajudar alguém, mas ajudou, isso é graça comum. Isso só aconteceu porque se não houvesse a intervenção da graça comum, nem isso teria acontecido. Porque para ele fazer o bem por razão egoísta, para ser visto pelas outras pessoas, significa que a graça comum também está em outras pessoas que reconhecem que aquilo é o bem e que uma pessoa que faz aquilo é uma pessoa boa. Então, o próprio reconhecimento externo é também a ação de graça comum na vida das pessoas de conseguirem ter uma certa noção de bem e mal. Nesse sentido, não haveria uma extrapolação do texto, porque em Romanos 19 diz que o que se pode conhecer sobre Deus. Se a gente for pensar em contextos gerais, uma ação moralmente correta não seria uma ideia de não seria necessariamente uma revelação de Deus em termos diretos, e parece que o texto está dizendo um pouco sobre isso, né? Sobre essa compreensão de Deus. A gente teria mais embasamento bíblico para dizer essa graça comum em termos de ações, capacitação para uma ação moralmente correta? Porque, não sei, parece que é uma boa justificativa filosófica, mas... Tiago fala que toda boa dádiva vem de Deus. Então, todos os textos da Bíblia que falam sobre qualquer coisa boa, eles atrelam essa coisa boa à vinda de Deus, à proveniente de Deus. Então, a gente não vai ter o embasamento para poder falar que as coisas boas provêm do homem. Porque os embasamentos, quando a gente tem falando das coisas que provêm do homem, foram esses textos que nós lemos, que são coisas ruins, que são coisas malignas, que são coisas provenientes da morte, da escravidão ao pecado, todas relacionadas com corrupção ou depravação. Então, se por acaso veio um negócio bom, isso não veio do homem, isso veio de Deus. Então, aí, juntando esses textos, é que vão fazer a construção. A outra construção é por exclusão, pelo fato da gente não ter um texto falando, não, o homem é capaz de ser bom, o homem é capaz de boas coisas, de boas ações de si. A gente não vai ter um texto falando sobre essa preservação. Nesse sentido, eu concordo. No sentido de que toda boa ação vem de Deus e que essas ações ruins realmente são ações humanas. A minha questão é saber a que ponto isso está ligado à própria natureza do ser humano. Não sei se você consegue entender nesse sentido. Na questão da natureza, partindo da perspectiva calvinista, na questão da natureza do homem, ela está agora 100% corrompida pelo pecado. Aquilo que permanece de essência de Deus, de imagem e semelhança de Deus ainda, e etc., é graça comum. Porque permanece na pessoa, independente se ela é salva ou não. Independente se ela reconheceu Jesus e se libertou da escravidão do pecado ou não. Então, aquela coisa que ainda faz o ser humano ter atitudes parecidas com Deus, lá no Nepal, um budista, ter uma atitude ainda semelhante a Deus, isso não seria uma preservação
essencialmente humana, intrinsecamente da natureza humana. Seria a graça de Deus que continuou sobre ele e permitiu que ele tivesse isso depois, então, a partir de si. Mas a fonte é Deus e não ele. O problema é que, claro, se o homem é criado por Deus, ele é sempre causa primeira. Então, essa é uma questão óbvia. A minha questão é, se essa graça comum é algo que permanece, então ela poderia ser constitutiva da própria natureza. Então, a depravação não seria total. A depravação ela seria parcial, uma vez que ela não afetaria a graça comum. Então, na visão calvinista, ela não é constitutiva da natureza, porque o pecado deturparia, inclusive, isso. Só ficou porque Deus derrama ainda de si sobre o homem. Porque Deus ainda preserva sobre o homem. Porque a ação do pecado corrompeu totalmente. Então, continua sendo Deus tendo que ativamente intervir na situação. Se Deus simplesmente cruzasse os braços e deixasse a coisa acontecer, a depravação seria 100% e não haveria nem isso. Então, o que se pode ainda perceber, o que se pode manter, Paulo aqui no texto de Romanos 1, ele vai trabalhar aqui, ó, acho que é o capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Versículo, acho que é o 12, deixa eu ver se é o 12 aqui. O 14, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade à lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, quem gravou no coração foi Deus. E ele só grava por graça dele, por bondade dele. Então, isso faz com que os próprios gentios, ou os pagãos, ou aqueles que não conhecem a Deus, se a gente for falar na nossa língua, consigam ainda assim proceder em conformidade com a lei de Deus. Mas por que eles fizeram isso? Porque Deus gravou no coração deles essa lei. Deus infundiu neles, e aí por isso eles ainda conseguem tomar uma ou outra decisão em conformidade com a lei. Então, a partir disso, a gente pode ter duas leituras. Uma questão de que Deus, de forma superveniente ao pecado original, gravou isso na consciência, ou a gente pode entender também que isso já estava gravado desde o início, na origem, e que o pecado original não maculou de forma tão total a ponto de Deus não permitiu que maculasse de forma total, de forma que a natureza ainda preservasse esse aspecto de consciência para que ele pudesse ter ações moralmente corretas. Eu acho que, nesse sentido, a Bíblia não é taxativa de que houve uma ação superveniente de Deus ou que isso é resultado de uma natureza que não foi depravada em termos absolutos. Pode, você tem razão, que as duas leituras cabem nessa situação. O calvinismo adota a ideia de que foi uma ação superveniente, né? Que Deus cria bom, deprava 100%, Deus infunde. Porque a ideia é que Deus ele está continuamente agindo na história, né? O outro pensamento é Deus ele fez, depravou, mas não tanto, então segue o barco e aí a coisa continua porque foi preservada alguma coisa que Deus tinha colocado desde o início. Então Deus tinha programado e agora ele deixa acontecer. Então a questão é que o calvinismo entende que Deus continua agindo ao longo do tempo, individualmente em cada um. Eu só acrescentaria que, nessa segunda perspectiva que eu estou construindo, Deus continua agindo ativamente, só que ele continua tendo esse espaço de liberdade humana. Você entendeu? Sim. Então, porque fica parecendo que no calvinismo não calvinismo Deus continua agindo ativamente através da graça comum. Nesse espaço onde há uma questão de liberdade, Deus deixaria as coisas acontecendo de forma natural. Não. Nos dois aspectos, Deus continua agindo, só que aí o modo de interação do homem com Deus tende a ser diferente. No calvinismo, o livre-arbítrio não está preservado. Eu parto de soberania, providência e a ideia de livre-arbítrio, né? Não necessariamente... Que é o arminianismo, a gente vai falar depois dele.
Ou uma terceira via, né? Aí construímos outras, Como Mas aí não é já o calvinismo. O calvinismo eliminou Não, o sim, livre-arbítrio. sim. Eu tava em mente uma concepção molinista, que seria uma terceira via entre o calvinismo e o arminianismo. Mas segue a discussão. Biga? O Bruno perguntou antes sobre a questão da criança, que ela não pode escolher, né? Se a gente for pensar dentro disso, por exemplo, tribos ou lugares onde o evangelho não chegou, Deus se posicionaria tipo o Deus da Polinésia, que tipo, azar deles, assim, ou tipo, eles não foram predestinados a isso, ou teria alguma outra forma de eles obterem a salvação? Não, eles não foram predestinados. Porque não tem outra forma que não Jesus. Por isso que, no caso, partindo do pensamento da criança, a criança entra na aliança dos pais. Então, é como se a cobertura que Jesus dá para os pais é extensiva para a criança. Entendeu? Então, é Jesus que está fazendo ali. Neto de Deus. Ele é neto de Deus. Tranquila a ideia da depravação total? Alguém lê para mim João 1, 12, 13. Outra pessoa abre para mim Filipenses 1, 29. Outra pessoa, João 6, 28 e 29. Traz uma água para mim, por favor. Pode ler? João pode ler. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, olha só, o texto de João trabalha a questão da vontade. A salvação, que aí a gente vai então pensar sobre ela a partir de agora, já que o ser humano não tem capacidade de escolher por si só, a sua capacidade ela foi maculada pela depravação total, a salvação não acontece mais pela vontade da carne. Ela não acontece pelo desejo humano, né? Ela vem de Deus. Então, quem recebe Jesus é feito filho de Deus. Mas ele não recebeu porque ele escolheu. Ele recebeu porque Deus o deu a ele. Quem está com Filipenses 1, 29? Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Então, não é vocês escolheram servir a Cristo, né? Não é vocês decidiram, então, agora crer em Cristo e servir e sofrer, qualquer coisa relacionada. Não, Deus dá isso. Deus é que entrega essa possibilidade para a gente. Quem está com outro texto? De João 6, 28 e 29? Geraldo? Quem? Lipe? Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, olha só, eles perguntam para Jesus o que eles vão fazer, né? O que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Qual vai ser a nossa ação para fazer a obra de Deus? A resposta de Jesus é: nenhuma. Porque a obra de Deus, ou a ação de Deus, é que vocês creem. É que vocês creiam. Então, não é o que você vai fazer para Deus, é o que Deus fez por você. É o que Deus deu para você. Ele faz com que você creia. Ele conduz você para crer. Então, aí a gente vai passar para o segundo ponto. A depravação total, ela impede a gente de, pela nossa própria escolha, escolher ser salvo. Escolher aceitar Jesus. Ouvir o evangelho e falar: isso aí fez sentido e eu quero para mim. Não, porque para o meu sentido isso é loucura, a mensagem do evangelho é loucura, não tem lógica, não tem sentido. A minha escolha é: isso aqui é o que Deus quer, aceitar Jesus e crer no evangelho? Então minha escolha vai ser fazer qualquer outra coisa fora disso. Então, como eu sou incapacitado de escolher, Deus me conduz para escolher. Deus me leva
para aceitar Jesus. Deus faz com que isso tenha sentido para mim, não a partir do meu raciocínio lógico, mas a partir da obra que Ele executa dentro de mim, para que a partir do que Ele faz, então seja anulado o poder da depravação total sobre a minha vontade, o meu intelecto, a minha capacidade de escolher, e aí eu possa estar com Deus. Deu para entender essa ideia? Tranquilo? Aí a gente entra no segundo ponto do calvinismo. Então, se a depravação é total, e quem faz a gente aceitar o evangelho e ser salvo é Deus, qual é a base que Deus usa para que algumas pessoas aceitam e outras pessoas não? Como é que isso vai funcionar? Então, segundo ponto do calvinismo, e aí provavelmente é mais controversa, a eleição ela é incondicional. Deus não baseia sua escolha em algo que Ele vê no homem. Ele não olha e fala assim, esses parecem ser mais promissores do que aqueles, então eu vou escolher esses aqui e não vou escolher aqueles ali, ou esses aqui têm mais potencial. Não. Deus ele não faz a sua escolha baseada naquilo que Ele enxerga no ser humano, mas somente na sua soberana vontade. É uma decisão de Deus. Como que Deus escolhe? Ele escolhe. Não tem uma condição. O que eu tenho que fazer para ser escolhido por Deus? Nada. Você não pode fazer nada para chamar a atenção de Deus e Deus colocar você na lista. Deus simplesmente decidiu quem vai entender o evangelho e aceitar e quem não vai entender o evangelho e aceitar. Vamos ver os textos que falam, que trabalham isso? Romanos 9, 11, 15 e 21. Eu vou ler esse porque a gente vai pulando, mas vamos abrir lá. Aí outro abre Atos 13, 48, outro já abre Efésios 1, de 1 a 11, outro Romanos 8, 29, e aí o último não precisa não, que a gente vai ler aqui de uma vez também. Oi. Preferido de um calvinista? Dia de eleição. Dia de eleição. Essa semana o que eu vi de meme da Dilma reclamando do calvinismo, né? Achei que uma vez eleito para sempre, aí me tiraram. Diga, Bica. Eu vou refazer a pergunta de uma amiga que não quis perguntar. Sobre a apostasia, que uma vez eleito, a pessoa nunca mais pode ser deseleita. Uma pessoa não pode... Uma pessoa, não, nesse sentido, ela não poderia apostatar da fé? Vou te responder isso no quinto ponto. A minha amiga. Para sua amiga. Tá. Vou falar para sua amiga no quinto ponto. Ela vai ver o vídeo. No quinto ponto, você saberá. Aí a gente vai... Mas dentro do calvinismo, né? Porque depois no arminianismo eu vou responder de novo a resposta. Melry. Dúvida. Esses versículos que estão sendo citados são os versículos que o calvinismo se baseia para encontrar suporte. Isso, é a base bíblica para a ideia. A base bíblica para eles, né? Não que seja... Mas se é a palavra de Deus, mas eles entendem... Essa é que é a complicação da coisa. Porque eles entendem de maneira errada, é isso? Então, é isso que a gente vai ver no final. Tudo no final. Será que eles vêm de maneira errada ou não? Porque é isso que você acabou de falar, isso é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus. Tá, então eu tenho base bíblica, né? Tem. Mas apesar que aqueles que acreditam lá nos cabelos compridos lá também tem base bíblica. Também tem base bíblica. Exatamente. Véu lá, não sei o quê. Então, o que acontece? A gente precisa entender se a interpretação está sendo feita adequadamente. Esse é um ponto. E o outro ponto, que para mim é o ponto central, é se a gente
não está deturpando um texto para encaixar no jeito que a gente acredita. Então, esse é o outro ponto, porque a gente faz essas duas coisas. Uma coisa, beleza, você vê que o cara está dizendo uma coisa do texto que o texto não disse. Ele criou uma ideia. Outra coisa é que, às vezes, a gente faz isso também, porque tem textos que são inconvenientes, vamos dizer assim, para as nossas crenças. Então, o que a gente precisa fazer? Ter sabedoria para entender quando eles estão distorcendo e ter humildade para não distorcer, para encaixar no que a gente acredita. Tá, e os segmentos são quais? Calvinismo? O principal é calvinismo e arminianismo, mas tem uns 6 ou 7. Ah, tá. Tem vários. Mas os principais são esses dois. São os mais. Os outros derivam deles, ou juntam um pouco de um pouco do outro. Mas os centrais são esses aqui. Olha só o texto de Romanos. Romanos 9, 11. Oi. Eu acho que na apostila ficou no anterior, Baixa na sua apostila, esses textos ali, baixa eles para o ponto 2. Que eu acho que eu corrigi no slide e esqueci de corrigir na apostila. Coisa feia, né, Letícia? Eu ia ganhar uma estrelinha, agora perdi, né? Perdi todas. Caiu uma chuva de meteoro do céu agora, das minhas estrelinhas. Mas joga esses aí, você joga para o ponto 2. Esses que estão aí lá no ponto 1, você pode fazer uma setinha e jogar eles para o ponto 2 na sua apostila. Junto com os que estão no 2. Desce eles para baixo ali. Aí o resto eu acredito que está certo. Versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Olha a explicação de Paulo. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Vamos pular lá para o versículo 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, ou seja, de quem eu quiser, né? Em outras palavras. E me compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Vamos pular lá para o versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, esse é um dos textos, a gente vai ler os outros ali, ele trabalha a ideia do seguinte: a eleição de Deus, ela não é vinculada a nenhum tipo de ação nossa. Ela não é vinculada a nenhum tipo de expectativa sua, de decisão que você toma, nada seu. Ela é puramente escolha de Deus, soberana de Deus. Alguém lê Atos 13, 48, por favor. Diga. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Então, olha só, esse texto aí que fala de um momento que Paulo prega numa das cidades lá de Atos, traz a ideia para a gente de que Paulo ele chega na cidade, e naquela cidade todo mundo pagão, ninguém servia a Deus. E aí Paulo olha para um grupo, prega para todas essas pessoas. Agora, dentro desse grupo, coletivamente pagão, existia uma parte que tinha sido escolhida por Deus, que tinha sido eleita por Deus para a salvação. Então, quando Paulo prega a mensagem do Evangelho, e aqueles que foram eleitos por Deus escutam, aqueles que foram destinados escutam, esses se convertem. Aqueles que não foram destinados continuam no ponto 1. Acha que aquilo é loucura, aquilo não faz sentido, aquilo não tem razão de ser e não aceita a mensagem do Evangelho. Então, que Deus já teria dentro da cidade, e aí isso estenderia-se para todas as situações, o grupo das pessoas que ele deseja salvar.
o grupo das pessoas que ele destinou para salvar, melhor dizendo. Né? Então ele destinou, o evangelho é pregado para todos, mas os destinados para a salvação, escutando, aceitam a mensagem. Felipe. Mateus, como é que o calvinismo explica essa questão de ele destinar alguns para a salvação e outros não, com o texto ali em Gênesis, com a questão quando Deus ele chama Abraão, né, e diz que por meio de Abraão ele vai abençoar todas as famílias da terra, né? Então, como o calvinismo explica a relação entre o que Deus fala para Abraão ali, né? Deus elege Abraão e diz, não, pô, através de você aqui eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí, de repente, eu me dou com isso, de você está falando agora, de um grupo de pessoas que vai ser salva e um grupo que, porque Deus escolheu assim, né? Como é que a gente consegue ligar isso aí? Na verdade, a explicação que eu vou te dar agora vale tanto para o calvinismo quanto para qualquer outro vertente relacionada a isso, porque na prática tem um monte de família que foi para o inferno, né? Então, sendo porque eles escolheram ir ou porque Deus escolheu que eles fossem. Então, ali quando Deus está falando isso para Abraão, em Gênesis 12, isso é dentro do contexto do que aconteceu nos capítulos 10 e 11. Nos capítulos 10 e 11, a gente tem cada família ali representando um país, uma nação, um grupo populacional. Que eles, no capítulo 10, eles são gerados. Então, os filhos de Noé têm aqueles filhos, netos e bisnetos lá, formam 70 famílias. Cada nome citado ali é como se fosse uma tribo ou um país, uma nação. No capítulo 11, essas famílias elas são divididas na Torre de Babel, cada uma recebe o seu idioma próprio, e aí eles que estavam todos unidos são dispersos, e então Deus chama o Abraão no capítulo 12 e fala, em ti vão ser benditas todas essas famílias. Não significa toda a unidade familiar de todos os seres humanos que vão existir, mas que todas essas famílias serão abençoadas porque terão membros ali que vão conhecer ou ser salvo, qualquer coisa, a partir da ação de Abraão. As famílias de Gênesis 12 são as do capítulo 10. No caso, se eu conversar com qualquer teólogo, ele vai interpretar, um teólogo que se aprofundou, estudou bastante, ele vai interpretar esse texto dessa maneira. Isso. Porque ali o contexto não tá do falando 12 é o 10 e o 11. Está falando todo o grupo familiar de todas as pessoas. Daqueles 2 capítulos. São as famílias anteriores. As famílias descendentes de Sem, Cão e Jafé que estão populando a terra. Eu fui enganado até hoje. É a mesma dúvida que surgiu, então, que ali eu entendia e abençoarei que seria até nós aqui, até a nossa geração. Não é até a nossa geração na medida que nós somos parte de algumas daquelas famílias lá, porque nós somos os povos. Né? Então, por exemplo, nós somos descendentes de Arfaxade, que é uma das famílias lá. Então, quando a gente encontra o Evangelho hoje, a gente recebe o Evangelho hoje, a família de Arfaxade está sendo abençoada, porque o Evangelho chegou para nós. E só chegou para nós porque Jesus, descendente de Abraão, é que pode proporcionar para nós a salvação. Né? Então, o Evangelho vai chegar numa tribo africana lá que nunca ouviu falar de Jesus daqui a 10 anos. Então, até então, todo mundo morria e perdia a sua salvação, não era salvo. Mas aí o Evangelho chega e salva. E aquele grupo lá é filho de Cush, que é uma das famílias representadas lá. Então, 4.200 anos depois, a família de Cush é abençoada pela família de Abraão, por aquilo que Deus fez com Abraão, porque aqueles descendentes dele são alcançados pelo Evangelho. Mas não é cada família individual da terra. Porque muitas famílias já se perderam, inclusive até sem ter ouvido falar do Evangelho, ao longo da história. Tem que ser descendente, vou fazer minha árvore genealógica. É que todos nós, se a gente fizer a nossa árvore, a gente vai chegar em um daqueles caras, em última instância, em Sem, Cão ou Jafé. Né? Ou mistura deles. Hoje a gente ainda mistura de vários deles. Né? A gente vai... O alemão Askenaz, está lá.
E até hoje o judeu chama a Alemanha de Ashkenaz. E você lê lá capítulo 10 de Gênesis, você vai ver lá que um fulano, eu não lembro se é o Jafé ou o filho do Jafé, gera Askenaz. Está bem assim na nossa Bíblia. Né? Então hoje, quando os alemães são salvos pela mensagem do Evangelho, está se cumprindo a promessa de Deus para Abraão de abençoar todas as famílias da terra em Abraão, porque ele está abençoando Askenaz com os alemães que estão sendo alemã, salvos. então tô... Você está com Askenaz lá. Askenaz está te representando lá. Vamos ler Efésios 1. O Efésios 1 eu vou ler também, ele é um pouquinho mais longo, para a gente pontuar, e aí depois a gente tem que avançar por causa do tempo ali. Efésios 1, vamos pegar a partir do versículo 3 aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Então, eleição é escolha, né? Então essa é a palavra que está aqui. Nele, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E aí vem qual o critério que Deus utiliza para a eleição? Segundo o beneplácito da sua vontade. Qual o critério? Ele quis. Esse é o único critério, é incondicional. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Paulo é até repetitivo, né? Nesse texto aqui, 3 vezes ele repete basicamente a mesma coisa. Em 11 versículos ele podia ter escrito em 4, talvez. Eu acho que ele estava na cadeia e estava meio sem nada a fazer. Falava, vou escrever bastante aqui para enfatizar. Ele enfatizou bastante essa ideia. É o beneplácito da sua vontade. É o conselho da sua vontade. Ou seja, porque ele quis. Ele predestinou, ele elegeu, ele escolheu, ele usa as 3 palavras, e mostra que Deus faz isso porque ele quis fazer, do jeito que ele quis fazer, conforme a sua própria vontade. Alguém lê para mim o outro texto lá, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, gente, essa é, em outras palavras, a doutrina da predestinação, a partir da ótica calvinista. Tá? Deus, ele olhou para a humanidade antes da fundação do mundo, antes dele ter criado a humanidade, já sabendo de todas as coisas que iriam acontecer, ele foi lá e ele escolhe aqueles que vão ser salvos. Antes que a gente fizesse alguma coisa, antes que a gente tomasse uma decisão boa ou ruim, antes que a gente mostrasse para Deus nosso valor, nosso potencial, Deus, vale a pena me escolher porque eu vou te ajudar bastante, antes de qualquer coisa nesse sentido, ele já fez a escolha dele. Selecionou aqueles que ele vai salvar. Então essa é a doutrina da eleição. Deu para entender o segundo ponto? Deu para entender a ideia? O terceiro ponto vai falar a respeito da obra de Jesus. E aí no quarto ponto a gente vai ver como é que isso vai acontecer. O terceiro ponto é a expiação limitada. De acordo com o calvinismo, Jesus ele não morreu por todos os homens.
Jesus morreu apenas pelos eleitos. Então, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para alcançar todos. Não é que o sacrifício de Jesus, ele tipo assim, tudo aquilo que Jesus fez só dava 40 milhões de pessoas, agora ele tem que escolher quais 40 vão preencher essa vaga. Não, o sacrifício de Jesus era suficiente para alcançar todas as pessoas. Mas ele não é eficaz para todas as pessoas. Ele é eficaz somente para aqueles que Deus escolheu. Então, a ideia que vai trazer aqui é que não existe a possibilidade de uma pessoa falar assim, Jesus, obrigado porque você morreu por mim, mas eu não vou querer não. E rejeitar aquilo que Jesus fez. Porque se a pessoa está rejeitando, é um sinal de que Jesus não morreu eficazmente por ele. Era suficiente para salvar ele? Era, mas Deus não escolheu, então o sacrifício de Jesus não se estende para aquela pessoa. Vamos ler alguns textos para pensar sobre isso. Mateus 26, 28. Outra pessoa já deixa aberto aí João 10, 11 e 15. 11 e 15. Outra pessoa João 17, 9. E outra pessoa Isaías 53, 12. Então quem lê Mateus? Geraldo? Isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, quando Jesus está na ceia com os discípulos falando sobre o seu sacrifício, ele fala, o meu sangue é derramado em favor de muitos. Não é derramado em favor de todos. Não é que, então, o sangue de Jesus seria para todos. Não, é derramado para os eleitos. É derramado para aqueles que Deus escolheu salvar. João 10, 11 e 15. Quem lê, por favor? Bruno. Outro já deixa aberto aí, João 17, 9 e outro Isaías 53, 12. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Pode pular para o 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então a ideia é que Jesus, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, mas só pelas ovelhas. Ele não dá a vida dele para aqueles que não são as ovelhas. Então a ideia é de expiação limitada. Não foi para ovelhas e lobos, né? Foi para ovelhas. Então a vida dele é dada para elas. João 17, 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus também não estaria rogando pelo mundo inteiro, mas especificamente por aqueles que foram dados a ele pelo Pai, através da doutrina da eleição. Isaías 53, 12. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte, foi contado como os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então ele leva sobre si o pecado de muitos, não de todos. Então essa é a ideia da expiação limitada. Jesus morre, Deus primeiro elege aqueles que ele vai salvar, e como todas as pessoas salvas são salvas por Jesus, Jesus então vem e morre por aqueles que foram eleitos por Deus. Pergunta sobre expiação limitada? Tranquilo esse? Isso é moleza, né? Não tem muita polêmica em cima dele, não. Ponto 4. Aí o ponto 4 também é um pouquinho mais polêmico. Graça irresistível. E aí entra onde o livre-arbítrio ele é perdido. Então, o homem se depravou totalmente. Deus escolheu alguns para salvar. Jesus vem e morre por essas pessoas. Então, como que essa mensagem chega para mim agora e como que isso acontece para mim? Quando Deus chama o eleito para a salvação, o eleito não pode resistir.
Aquele que foi escolhido por Deus não terá capacidade de rejeitar Deus. Ele não teria como dizer não para o chamado de Deus, para a graça salvadora de Deus. E aí o Espírito Santo vai agir na mente e no coração daquele que foi escolhido para que ele seja atraído irresistivelmente para a salvação. Então, abram para mim já esses textos, Romanos 9:16, outro Filipenses 2:12, 13, outro João 6, 28 e 29 e outro João 6, 37. Biga. Então, dentro disso aí, aquelas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, mas elas não tomam rapidamente uma decisão, elas ficam daqui a pouco pensando sobre aquilo ou analisando, se eu aceitar Jesus eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e ficar nesse pensamento, então essas pessoas automaticamente não seriam eleitas, pelo fato de que a graça ela é irresistível. Vai depender de o que aconteceu no final da vida dela. O caminho, a maneira como isso vai se desenvolvendo, ou como a pessoa vai sendo atraída pela graça de Deus, é diferente para cada um. Não que é resistida por um ou não resistida por outro. Porque, em última instância, se a pessoa for salva, ela foi salva não porque ela quis ser salva, mas porque Deus atraiu ela de maneira que ela, mesmo tentando resistir, não conseguiu resistir e foi salva. Então, a graça irresistível não seria para a pessoa aceitar em si, tipo, no momento de ela tomar a decisão, e sim ao final da vida dela, se ela foi ou não salva. Ela não é irresistível de assim, quem foi eleito a primeira vez que eu vi, aceitou e viveu plenamente para sempre. Não, ela é irresistível que, por mais que a pessoa tentou não querer, ou se afastou, ou voltou, foi e veio, se ela é uma pessoa eleita, no final das contas, ela vai ser salva. Então, se a pessoa... Ela não, no final das contas, ela estará com Deus. Então, se a pessoa estava, por exemplo, ela ouviu o Evangelho e ela teve esse percurso e ao final da vida dela, ela perdeu a salvação dela, então era porque ela não era eleita. Nunca foi salva, dentro dessa perspectiva aqui. Felipe. Como é que o calvinista vê essa questão de ter que levar a mensagem de Deus para o perdido, né? Sendo que se eu tenho a graça irresistível, que alcança a pessoa independente da vontade dela, Deus escolhe e vai alcançar aquela pessoa, como é que o calvinista, né, ele lidar com isso, ele lidar com essa lance de ter que levar a mensagem de Deus ao perdido? Que perdido é esse, se tem a graça irresistível? Então, lá em Romanos 10, versículo 13, fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, o mesmo Deus que elegeu as pessoas para serem salvas, também elegeu os meios para que essas pessoas sejam salvas. E o meio que Deus elegeu é a pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho, ela vai acontecer para que o eleito escute a mensagem. Então, como é que isso vai funcionar na vida prática do calvinista? Se eu fui salvo, e porque eu fui eleito, e Deus me salvou, então, eu vou olhar na Bíblia e eu vou descobrir que uma das vontades de Deus para mim é que eu pregue o Evangelho. Isso é um mandamento, é uma ordem, eu não tenho a opção de não fazer, porque Deus mandou eu fazer. Então eu vou fazer. Agora, na mente, na ideia do calvinista, ele vai fazer porque ele não sabe quem vai ser salvo ou não. Ele não sabe quem é eleito ou não, porque a gente não tem essa capacidade de poder entender como é que isso está funcionando na eternidade. Então, o meu dever é obedecer a Deus e pregar para todo mundo. Agora, dentre esse todo mundo, os que foram eleitos vão ouvir e vão aceitar
a mensagem do Evangelho. Né? Pensando assim em termos práticos, porque eu falei que é nesses momentos que acontecem as escoras ou não. Né? Então, assim, a pessoa às vezes ela quer não cumprir a sua responsabilidade de pregar o Evangelho, ele é calvinista, e fala assim, não, Deus já escolheu mesmo, para que eu vou pregar? Né? Então vai chegar de qualquer forma, independente da minha ação. Então, esse é a escora que às vezes algumas pessoas utilizam. Isso não é ser calvinista, isso não é teologicamente calvinista, isso é desculpa que uma pessoa preguiçosa está querendo dar. Né? Eu acho, pessoalmente, aí, Mateus, né, que se a coisa for assim, é melhor ainda para pregar. Porque eu tenho que fazer, ou vamos dizer assim, a responsabilidade minha, ela não é tanto no convencimento, mas em fazer. E é mais confortável porque eu sei que Deus tem eleitos, então eu vou pregar para um monte de gente. Porque quanto mais pessoas eu pregar, mais eleitos eu vou alcançar com a pregação. Né? Eu acharia que seria até mais confortável e mais prático, mais empolgante, vamos dizer assim, para pregar o Evangelho, a coisa sendo assim. Porque o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e pregar. Você tem que pegar a mensagem do Evangelho e comunicar para a pessoa. Porque se já tem um eleito lá, a pessoa vai ouvir, você vai ter sucesso. Você vai conseguir fazer. Né? Então, mas aí vai sempre da perspectiva da empolgação do cara. Se o cara já quer arranjar a desculpa não fazer, ele acha. Acha no arminianismo também, né? Mas o calvinismo dá essa escora para o cara. Olhando o que você está falando, tem alguma dica para achar os eleitos? Porque daí... Essa aí era boa, né? Essa aí, assim, ó, se a gente juntar com os neopentecostais, a gente pode pegar uma unção diferente, uma unção da águia, né? Para você ter uma visão de águia, assim, conseguir enxergar os eleitos de longe, assim, e precisamente no cara. Você nem perde tempo no que não é, né? Rumenig. Rafael, Rumenig lá atrás. Só dando continuidade ao que o Geraldo falou, se Deus já escolheu os eleitos, como já fazem mais de 2.500 anos, será que sobrou algum para hoje? Sempre tem espaço. Vai Rumenig e vem o Patrick. Não, com a pergunta do Geraldo, eu lembrei de um comentário do Spurgeon, que é um pregador calvinista, ele dizia assim, se eu soubesse quem eram os eleitos, eu já direcionaria minha pregação só para eles. Como eu não sei, então eu prego para todo mundo. Tem que pregar para todo mundo. Exatamente essa a lógica. Ia facilitar mais se a gente conseguisse saber. Eu acho interessante que os calvinismos, apesar de afirmar a graça irresistível, também falam do livre-arbítrio. E então eles... acho que chama isso compatibilismo, eles falam que é compatível a graça irresistível com o livre-arbítrio, que eles não vão negar o livre-arbítrio, mas toda decisão tem uma causa adequada. Então, eu que tomo a decisão, mas Deus que me empurra irresistivelmente para tomar aquela decisão. Então, não é que eles não... vão afirmar que não existe livre-arbítrio. Exatamente. Isso? Quem está com Romanos 9,16? Geraldo? Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Filipenses 2, 12 e 13. Alguém está? Alguém consegue estar rapidamente? Filipenses 2, 12 e 13. O que desejo ressaltar, amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que estou longe, continuem agindo do mesmo modo.
Melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes, vivam a salvação mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele. Essa versão é qual? A mensagem. Ok. Mas a essência está aí no que ele falou, quando ele falou, essa força vem de Deus, ele que está fazendo isso em vocês, né? Que ele coloca ali no versículo 13, que na nossa, mais aqui está assim, que Deus é quem efetua em vós tanto o querer, aí entra isso que o Patrick falou agora há pouco sobre o livre-arbítrio, né? Então, querer, e agora eu quero. Beleza, você quer, porque Deus fez isso. Deus efetuou isso em você. Quanto o executar ou o realizar segundo a boa vontade de Deus. Então, você só quer porque Deus fez isso acontecer. Atraiu você. Mateus, e como é que eu lido com aquela situação que eu vejo, principalmente ali no Antigo Testamento, quando Deus sempre colocando diante de Israel a questão da bênção e da maldição. E Deus dizendo para Israel, se vocês escolherem tal caminho e fizerem tais coisas, é isso aqui. Mas se vocês não fizerem essas coisas, vai ser por aqui. Eu vejo muito isso nesses textos, essa questão do livre-arbítrio, da nossa escolha. Como é que o calvinismo explica aquilo ali? Foi simplesmente Deus quis que foi assim? A gente vai trabalhar esse texto no arminianismo, ele é um dos textos que vai trabalhar lá. Mas aí, eu vou dar um spoiler aqui. Lá no Deuteronômio 30, quando Deus fala isso para o povo de Israel, ele fala para o povo, versículo 15, vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Lá no 19, os céus e a terra tomam por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus pôs a escolha. Mas lá no capítulo 31, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, ainda após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com eles. Então, assim, Deus dá a opção, está aqui o bem e o mal, escolhe o bem. Mas, pela escolha livre, Deus já sabia que eles iam escolher o mal. Então, que a nação não ia ficar com Deus, porque eles tomariam as suas decisões, e as suas decisões seriam por se afastar de Deus. Então Deus fala assim, gente, então tem aqui o bem e o mal, escolhe o bem, mas eu sei que vocês vão escolher o mal. Então, aí Deus vai precisar eleger alguns para que então esses vivam o bem e façam aquilo ali. Isso na perspectiva calvinista do texto. Oi. Reforçando isso que o Felipe falou, a questão é não apenas o fato de que Deus sabia que eles agiriam mal, mas o fato que só há sentido Deus colocar fazer a escolha ou abrir a possibilidade de escolha se eles pudessem agir dessa forma. Porque senão fica meramente uma questão teatral, de que se não há possibilidade de escolha ou de ação a partir daquela escolha, por que ele abre possibilidades e coloca isso de forma... Então, a ideia é, se Deus, ao se comunicar com eles, abre a possibilidade de escolhas, é porque ele está reconhecendo que há neles, por mais que eles possam escolher errado, mas há a possibilidade de escolherem de forma adequada. Então, essa questão para pensar se não houvesse liberdade nenhuma, não estaria Deus fazendo uma espécie de teatro, toda vez que olha para o ser humano e dá a ele possibilidade de escolhas. Essa é uma situação. E a outra, pegando aquilo que o Patrick falou sobre
o que os calvinistas chamam de um compatibilismo, né? De tentar entender. Eles não gostam muito da expressão livre-arbítrio, porque aí parece que seria não haver nenhum tipo de influência externa. Então, a expressão livre-arbítrio, eles realmente, normalmente, têm dificuldade de aceitar, eles trabalham com aquele conceito de livre agência, né? Mas essa livre agência não é no sentido salvífico. Para a salvação, aí não há espaço nenhum de liberdade. Há uma determinação específica diante da graça irresistível. Agora nós temos liberdade para as nossas ações, que eles chamam de livre agência, né? Então me parece que essa postura compatibilista, ela é só se dá a partir da salvação, né? Uma vez que para a salvação você precisa da graça irresistível. Mas a minha pergunta mesmo principal é essa: quando Deus, em vários momentos na Bíblia, coloca as possibilidades, né? Quando ele diz na questão de Caim e Abel que, olha, o desejo está no teu coração, cabe a ti dominá-lo e tal, sabendo que ele não iria agir dessa forma, mas ele coloca a possibilidade. Então, por que Deus, a todo tempo, na narrativa bíblica, se relaciona com o homem, colocando possibilidades, se esse homem não tem liberdade nenhuma para agir conforme essa possibilidade? Dentro da visão calvinista da coisa, o seu argumento ele é lógico. Se Deus dá a opção é porque a opção haveria, dentro de uma lógica humana, mas ele não seria bíblico. Então, o calvinismo ele não trabalha com as categorias, construções lógicas que a gente trabalha na filosofia grega, que a gente parte de se isso é assim, logo isso é assado na consequência lógica decorrente de uma a outra. E é isso que Paulo vai tratar lá em Romanos, quando ele vai, no capítulo 9, quando ele vai falar sobre, por acaso, a injustiça da parte de Deus, porque na ideia lógica haveria. Se Deus te dá a opção de escolher teatralmente, se ele te dá, ele fala para você que você poderia escolher, mas essa opção não existe, isso seria injustiça. E aí Paulo aborda isso no capítulo 9 de Romanos, quando depois de começar a desenvolver isso, sabendo que esse seria o raciocínio lógico, né? Peraí, mas isso é injusto. Aí ele faz o contraponto, de modo nenhum. Pode, por acaso, o vaso perguntar para o oleiro, por que você me fez assim? Então, dentro da ideia calvinista, não existe uma preocupação em responder a essa questão lógica. Existe uma constatação de uma maneira de Deus fazer. E que se Deus faz dessa maneira, dando a opção, ainda que a opção não exista na prática, logo, isso não seria uma ação necessariamente teatral, mas uma ação pedagógica, uma ação de Deus expor as nossas intenções, expor o nosso coração ruim, mostrar, olha, mesmo que eu dou a escolha para vocês, vocês não conseguem, por isso que eu preciso eleger vocês, por isso que eu preciso escolher vocês. Então, esse é o principal acusação que o calvinismo ele vai sofrer. Ele é injusto, né? Ilógico e muitas vezes. Mas não é a preocupação de responder à lógica como a gente constrói ela. Ele constata. Deus, apesar de ter falado para o povo de Israel, você tem o bem e o mal, escolhe o bem, ele fala isso não porque de fato o povo estava habilitado para fazer a sua escolha, mas para mostrar que vocês não têm a capacidade, por isso eu vou precisar eleger alguns de vocês, porque vocês não conseguem fazer isso por vocês mesmos, ou a partir de vocês. Então, é ilógico, mas não tem problema ser ilógico, porque é teológico. É uma categoria diferente da filosófica. Eu entendo, né? Mas o termo teológico tem lógico dentro, né? Uhum. Então trabalha com categorias lógicas também, né? Teólogos, né? É porque aí é a lógica de Deus. Sim, mas... Que não seria a nossa construção filosófica grega, somente. Eu entendi perfeitamente esse posicionamento,
Mas, por exemplo, em certos sentidos, eles trabalham com uma lógica também. Por exemplo, quando eles sustentam a ideia de soberania e de que se a ação tivesse algum tipo de condição externa a Deus, Deus deixaria de ser soberano, eles trabalham com uma lógica específica do que seja soberania. Correto. E eles sustentam isso. Uhum. Então, parece que para determinadas premissas, construções lógicas servem, para outras não. Por exemplo, quando eu às vezes converso com um calvinista, eu falo assim, eu como soberano, se eu sou um rei, permito soberanamente que o meu súdito possa agir de determinada forma. Eu perco minha soberania? Ele vai dizer, no meu entendimento, não, porque soberanamente eu posso me autolimitar e não deixo de ser soberano. Mas um calvinista diria que sim, porque a partir daquele momento a ação não estaria determinada pelo decreto exclusivo daquele. Então, eles têm um conceito mais restrito de soberania e, a partir disso, eles deduzem logicamente a construção dos argumentos. É porque aí, dentro do seu exemplo, o rei ele deixaria de ser soberano? Não, mas não foi isso que Deus fez. Então, a construção é, se Deus quisesse soberanamente ter feito isso, ele poderia ter feito? Poderia. Mas não foi isso que ele fez. Soberanamente, ele fez desse jeito aqui. Ainda que não tenha lógica 100% para nós. Mas foi a maneira, pelo beneplácito da sua vontade, que ele escolheu executar a salvação. Então, poderia fazer? Poderia, dessa e de outras maneiras mais. Mas não foi nenhuma dessas que ele escolheu fazer. A que ele escolheu foi essa. E aí o vaso não pode falar, é injusto, é ilógico, não. Ok, o senhor fez assim, é assim que é. Escapa, quando entra nessa questão, da possibilidade da gente argumentar logicamente. Porque existe um dogma, existe um fato estabelecido. É assim, mas seria mais lógico hoje? Poderia até ser, mas o fato de poder ser de outra maneira não invalida que é e continua sendo desse jeito. Aí é onde a teologia, a lógica de Deus do calvinista vai trazer esse tipo de soberania exclusivista. E aí não abre a possibilidade de a gente pensar, mas será que pode ser? Não, poderia, mas não pode ser porque Deus já disse que é assim. Porque eu concordo desses dogmas, né? Eu concordaria com o calvinista que Deus é soberano, concordaria que na providência divina, concordaria na predestinação, concordaria na eleição e concordaria que a Bíblia também reconhece liberdade humana. Então, eu acharia razoável nós pensarmos que há um mistério nesse processo e aí a gente teria hipóteses explicativas. Me parece que o calvinismo ele extrapola um pouquinho mais para tentar reforçar determinados dogmas e aí limita algum espaço de liberdade, né? Porque quando a gente fala, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, que a gente vai ver daqui a pouco, já são pacotes fechados, né? O calvinismo ele não é uma teologia em construção. Ela já está pronta, o pacote está pronto. Então, mas eu acho que eu queria ter um pouco de liberdade para pensar sobre isso. Ok, não é calvinismo mais, porque o calvinismo fechou. E aí, sim, eu acho, aí pessoalmente, minha opinião, eu acho complicado fechar o pacote, porque eu não sei quanto de capacidade que o pessoal tinha há 500 anos atrás de fazer uma leitura bíblica e definir e fechar assim pronto. Eu acho que nos últimos 500 anos e até hoje a gente tem lido e descoberto coisas na Bíblia que eles não tinham percebido nas leituras, assim como pessoas daqui a 100 anos vão ler coisas que a gente não consegue perceber nas nossas leituras ainda, né? E aí eu tenho dificuldade, pessoalmente, com o pacote fechado por causa disso aí. Mas o pacote calvinista está fechado. Ele fala, beleza, que pode ser lógico o que você está dizendo, mas não foi isso que Deus disse que é assim.
Ele encerra o... Ele só te mostra como é, ele não te abre para... Como é que será que poderia ser de outra maneira, talvez? É o pacote. Interna. Uhum. Exatamente. Você falou que o calvinista ele chega naquele ponto ali máximo ali, né? A injustiça da parte de Deus, texto de Romanos, e aí quebra as pernas de todo mundo, né? É quando ele apela, né? Aí meio que apela. Mas quando Paulo ele escreve ali, ele não estava recitando, falando especificadamente do povo de Israel. Quando você olha a construção de todo o livro de Romanos, né? Todos os pontos ali, quando ele chega a afirmar isso, ele não está falando específico ali do povo de Israel, a questão da salvação do povo de Israel? Sim, ele está falando do povo de Israel, mas aí a interpretação ela é extensiva, como assim, Paulo está trazendo isso como um modelo para explicar para a gente, historicamente, a partir de coisas que a gente pode constatar, porque a gente pode estudar a história do povo de Israel, para a gente entender como que continua sendo para a gente hoje. Então, não é que Paulo está só dando uma aula de história. Paulo lança mão da história para construir uma teologia para explicar como que Deus salva hoje ainda. Então eles fazem essa transposição para cá. Depois a gente lê os outros textos, senão o tempo vai embora. Vamos só finalizar aqui o quinto ponto. Perseverança dos santos. Aí entra uma primeira explicação para a amiga da Biga, que vai estar nos assistindo ali. Naquela, a câmera virou até para mim um pouquinho. Eu percebi aí o sinal do negócio. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não pode perder a sua salvação. Então, você estava totalmente depravado. Então, Deus ele foi lá e elegeu alguns para salvação. Mandou Jesus para morrer por essas pessoas. Então, o evangelho chega nessas pessoas. Essas pessoas são irresistivelmente atraídas para Deus a partir do evangelho, e essas pessoas não podem mais perder a sua salvação. Vamos ler alguns textos aqui. João 10, alguém lê para mim, 27 e 28. Quem lê João 10, 27 e 28? Melhor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, lê o 28 também? O 28 também, por favor. Eu lhes dou a vida eterna e é por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Ninguém pode arrancar minhas ovelhas da minha mão. Tá, aí, desculpa, tem uma dúvida. Pode falar. Se eu me basear aqui, tá certo aquilo ali. Vou eu de novo com a minha... Né? Eu até estava com outro versículo separado aqui, que anterior lá. Eu dou todos os votos para calvinismo. Está quase virando calvinista. Estou quase virando calvinista. Por causa que eles têm base bíblica, né? O problema, acho que eles não juntam, né? Não sei o que é. Porque a base é bíblica, é a palavra de Deus, está falando ali, né? Só que eu acho que como não pode ser um texto assim, tem que ser um conjunto, né? E eles criam regras só por aquele simples versículo. Porque, na verdade, quando a gente vai falar, isso por exemplo, que a gente está fazendo hoje, isso é teologia sistemática. Né? A gente pega vários textos de vários lugares e tenta fazer uma construção para uma ideia. A gente sistematiza isso. Quando a gente faz isso, a gente descobre, invariavelmente, que muitas doutrinas, elas têm poucos textos que vão trabalhar elas. Né? Porque me parece, né, que, às vezes, esse não era o foco principal de Deus com as coisas. Então, assim, aquilo que é o foco principal, o evangelho, aparece muito. Isso é muito repetido, em várias formas, de várias maneiras.
As outras coisas que começam a ir para a periferia do evangelho, a gente nota que elas aparecem, é como se Deus estivesse falando, ó, faça assim, mas vai parecendo menos. Então a gente vai tendo cada vez menos quantidade de textos para poder substanciar algum tipo de doutrina, algum tipo de ideia, né? E aí a gente precisa se virar com o que tem, né? E tentar pegar esses que existem e tentar entendê-los, tentar pensar, tá, o que ele está querendo dizer aqui, né? É como você falou, tem base bíblica. Tem base bíblica, né? E não tem nada a ver com a tradução. Não, nesses casos que a gente está trabalhando porque aqui, não. São várias traduções, né? Podem fazer para favorecer, né? Não, mas nesses casos que a gente está trabalhando aqui, não. Esse tema, como ele é um tema que está sendo debatido há 450 anos, né? Ele já foi dissecado por ambos os lados, os textos originais, para tentar extrair o máximo. Então, essas passagens que a gente tem estudado, bem tranquilo. A tradução, ela é isso mesmo que está dizendo para a gente. Vamos pular para 1 Coríntios 10, 13. Alguém lê para mim, por favor. Dá tempo de a gente ler todos agora. Mas 1 Coríntios 10, 13 explica um pouco como que essa coisa vai acontecer. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, olha só, como é que Deus vai fazer isso? Aí o pecado continua vindo, o desejo de pecar continua vindo, a tentação continua vindo. Mas é possível agora de resistir ao pecado, de resistir ao mal e não se afastar, porque Deus está provendo o livramento junto com aquilo ali. Deus está dando as maneiras a gente não pecar junto com as possibilidades de pecar que estão chegando a partir de agora. Tá? Então, aí tem os outros textos que dá para trabalhar, mas a ideia é essa. Se você foi salvo, se você foi eleito, o evangelho vai chegar para você, você vai ser irresistivelmente atraído para o evangelho, você vai aceitar Jesus e você não vai perder a sua salvação. Você vai perseverar, por isso a ideia da perseverança dos santos, porque Jesus fala que aquele que perseverar até o fim que será salvo. Então, você vai, se você é eleito, você vai perseverar até o fim, né? E não é aquela ideia de tipo assim, eu fui salvo, mas eu desviei, me afastei, e aí morri sem Jesus, e Jesus foi lá e me salvou assim mesmo. Não, é que você não vai se afastar e morrer afastado, né? Você vai perseverar até o fim. Deus, ele vai conduzir você e construir em você até o fim da sua vida, de maneira que você vai ser salvo. Deu para entender a perseverança dos santos? Ou uma vez salvo, salvo para sempre? Geraldo? Tentar imaginar um pouquinho mais sobre isso. Uma vez salvo, sempre salvo. E a partir do momento da minha vida, eu abandono todas as coisas e tenho outra vida do mundo, digamos assim. Isso também está dentro da salvação do calvinismo? Isso também vai ser aceito e a pessoa não precisa mais se preocupar com a sua salvação, ou vai para o céu ou não vai? Ele pode ficar tranquilo, fazer o que ele quiser, ele pode agir da maneira que ele bem entender. Se você for salvo, se Deus te salvar, e aí isso acontecer dentro de você, você vai amar a Deus. Então você não vai querer ir embora e viver a vida de qualquer jeito, porque estou salvo mesmo, vou curtir a minha vida. Se você adota esse padrão de pensamento, significa que você não foi salvo. Significa que você não foi eleito. Porque se Deus escolheu você, Ele também está te colocando amor, Ele também está te colocando vontade de estar junto com Ele, Ele também está te colocando vontade de obedecê-lo. Aí é o texto que a gente leu aqui. A tentação vem, mas Deus está te dando os meios de você vencê-la. De maneira que você não vai abandonar Deus e falar assim, vou curtir o mundo porque eu estou salvo mesmo e no final eu vou morrer e Deus vai me salvar. Não. Isso, se acontecer, é porque você não estava salvo.
Se você está salvo, você vai desenvolver sua vida com Deus, seu amor por Deus vai ser crescente, você vai querer estar cada vez mais junto com Ele, porque você entrou num relacionamento com Ele. Você estava agora junto com Deus. Então quer dizer que nós podemos analisar do ponto que aquela pessoa que teve até o momento convertida e não teve mais tempo com Deus e se afastou, então, olhando para o calvinismo, ele não teve lá... E não foi salvo. Não foi salvo. Não. Deus não teve na vida dele o suficiente, nem teve um contato com Deus. Não. Ele só teve uma vida de aparência. Uma crença mental, foi uma circunstância da vida que de repente favorecia que ele fosse crente, porque aquilo ia melhorar alguma circunstância na vida dele, mas não foi um novo nascimento. Não foi uma conversão genuína. Tá certo, muito bem. Ô, Felipe. Rumenig. É só um comentário, assim, porque no Calvino, nos escritos dele, ele fala de caras que pareciam que tinham se convertido, que davam vários frutos, mas abandonavam. E aí que os caras se enganavam e tal, achando que eles tinham se convertido, e os arminianos de chacota chamam isso de graça evanescente, ficam dizendo para os calvinistas assim, viu, você acha que você é salvo, mas será que é mesmo? Será que você é eleito? Mas a gente brinca assim, mas tem vários pastores calvinistas famosos, caras que bombam no YouTube assim, e na TV nos Estados Unidos, que eles têm dúvidas excruciantes se são eleitos mesmo ou não, assim, em vários momentos, por causa dessa doutrina. Assim. E eles quando eles não estão demonstrando frutos, ou eles começam a se questionar se são eleitos. A gente tem uma situação, por exemplo, com quem... Normalmente, com isso que você citou, dessas dúvidas excruciantes do calvinista, se ele é eleito ou não, e o cara entra em agonia mesmo, né? Normalmente, com o pentecostal, acontece com aquele pensamento do será que eu blasfemei contra o Espírito Santo ou não? E aí a pessoa também entra em dúvidas excruciantes e começa a ficar pensando nesse negócio. A gente, às vezes, desenvolve umas paranoias religiosas. E aí, dependendo de qual é a nossa vertente, a gente só transfere aquela paranoia para a crença e adapta ela para aquilo que a gente está vivendo. Mas, normalmente isso é sinal, mais um problema emocional do que uma questão teológica em si. Que precisa trabalhar, porque aí entra um pensamento obsessivo compulsivo em cima daquilo ali e a pessoa realmente começa a sofrer. Então, dependendo da crença da pessoa, ele canaliza esse pensamento obsessivo-compulsivo para uma área. A gente tem estudos dentro da área do aconselhamento cristão que vai trabalhar esse tipo de situação. Quando a gente tem essas convergências de problemas emocionais que casam com a vida espiritual. E, de repente, a coisa mescla e começa a viver aquela coisa. Será que Deus está me perdoando meu pecado ou não? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo e Deus ainda vai me dar mais uma chance ou não? Ou será que eu sou eleito ou não? Se o cara é calvo, então, aí isso vai... Normalmente, isso precisaria ser trabalhado mais a nível de aconselhamento do que a nível teológico propriamente dito. Que é a nível de sentar e responder para ele se ele é ou não é, o que a Bíblia diz sobre aquilo. Porque o pensamento dele já não é mais lógico, bíblico, lógico. É um pensamento obsessivo-compulsivo. Então, isso pode acontecer com a gente em outras áreas, de outras maneiras, dependendo da forma como a gente crê, isso pode começar a acontecer. Ok, isso aqui, gente.